Olá, meu nome é Cláudia, tenho 40 anos, sou casada com o Everton e eu tô aqui fazendo uma série de vídeos para contar um pouquinho sobre a nossa história, o nosso casamento, a nossa vida, o que Deus tem feito na nossa vida. Vim compartilhar um pouquinho com vocês um pouquinho do que eu tenho aprendido nessa caminhada. Eu tô casada com o Everton já tá fazendo 23 anos. Tenho alguns vídeos anteriores que contam sobre a nossa história, a nossa vida, e eu gostaria de que vocês interagissem comigo, me colocassem nos comentários se o que eu tô falando aqui, se tem alguma relevância para vocês, se vocês concordam, se vocês já viveram algo parecido. Eu gostaria de que realmente vocês estivessem me respondendo nos comentários algo sobre vocês, tá bom? Se eu tô falando alguma besteira, se vocês acham que não é bem assim, porque eu acredito que isso daqui precisa ser um compartilhar, né? Não só de mim para vocês, mas de vocês para mim também, porque eu sei que eu aprendo muito também quando eu ouço outras histórias, tá bom? Então eu queria complementar um pouquinho mais sobre o vídeo anterior que eu falei de coisas principais que Deus ele colocou em ordem primeiro, né, no nosso relacionamento. E eu queria complementar mais alguma coisa sobre o que eu falei do trabalho em casa, né? Eu colocava muito o meu trabalho em primeiro lugar e as coisas da casa, e não o que o meu esposo esperava de mim, né? Quando ele esperava, na verdade, uma companhia, e não alguém que ficasse só limpando e querendo ajeitar as coisas. O que eu queria complementar, eu acredito que é algo que incomoda muito as mulheres, tá? Por isso que eu quero falar aqui. Eu ficava muito chateada quando eu via que eu tinha muita coisa para fazer e o Everton ele não me ajudava, né? E eu acabava falando muito. Quando eu falava até sobre ter filhos e tal, alguém me perguntava, eu infelizmente, né? Hoje eu entendo isso, eu usava isso de uma forma negativa, porque como ele não me ajudava nos afazeres da casa, ele sempre trabalhou fora, sempre cumpriu o papel dele, enfim, mas eu achava que ele tinha que ajudar mais em casa. Eu falava que eu não queria ter filhos também, porque eu sabia que ia sobrar tudo para mim. Olha só que coisa feia, né? Hoje eu sei disso, né? Tenho consciência disso. Mas na época eu falava isso, que eu não podia contar com ele. Só que o que eu não fazia também, que eu hoje, né, logo depois do casamento, eu também compreendi que eu precisava fazer, era pedir mais ajuda dele quando eu estava achando que estava sobrecarregada, assim como ele fazia quando precisava de mim na verdureira, né? Então ele fazia, mas eu não fazia o mesmo em casa, então eu achava que eu tinha que dar conta. Hoje, o que eu entendo hoje, né? A mulher, sim, ela é responsável por administrar o lar, nem que seja para delegar as coisas que precisam ser feitas, mas a organização, a administração, a limpeza, ela é de responsabilidade da mulher, da esposa. Os filhos, o marido, claro que podem ajudar, mas eu estou falando da responsabilidade. É nossa como esposa, como mãe, né? A gente precisa ensinar também os nossos filhos, lógico, a fazer as coisas, porque quando eles precisarem fazer, eles precisam saber fazer, né? E ninguém nasce sabendo fazer nada. E o que eu não fazia na época e ainda ficava chateada, mas eu não falava também, é que o Everton não me ajudava. Então, por exemplo,
chegava depois do almoço, ele ia tirar aquela cochilada, né, que é tão boa depois do almoço, e, e eu tinha, além da louça da cozinha para limpar, como é normal, né, eu às vezes tinha roupa para estender, roupa para colocar na máquina, ou então roupa para recolher, antes do próximo cliente chegar, enfim. Em vez de eu pedir ajuda antes dele ir deitar, não, eu ficava chateada porque ele ia deitar. Eu não tinha tempo muitas vezes, na maioria das vezes eu não tinha tempo para tirar um cochilo e ainda ficava chateado quando o cliente chegava antes da hora, né? Então o que eu aprendi então logo depois do casamento, né, que eu precisava mudar isso também. Por quê? Porque isso é orgulho nosso. A gente acha como mulher que o homem tem que ajudar. A gente acha que ele tem que enxergar as coisas. Mas os homens, eles têm uma mente diferente da nossa. Eles não enxergam as coisas. Eles não enxergam as coisas como nós. Eu não quero generalizar aqui para dizer que nenhum homem enxerga como nós. Tem muitos homens, sim, que foram ensinados muito bem, talvez não exatamente pelas suas mães, talvez a própria vida ensinou eles, mas alguns homens, eu sei que pode ser que seja diferente, que eles se viram numa casa, eles administram muito bem uma casa. E tá tudo bem também, não tem problema nenhum. Mas quando o nosso marido, quando o nosso esposo, nosso cônjuge, ele não enxerga aquilo que a gente precisa que ele nos ajude, porque a gente não está dando conta, ou simplesmente porque a gente quer ficar mais tempo do lado deles, então a gente precisa pedir para eles. Hoje o meu esposo também entende isso. Então, quando eu peço ajuda dele, ele entende que é para que eu possa ficar mais tempo do lado dele. Então, às vezes ele lava uma louça para mim, às vezes ele recolhe uma roupa para mim, leva um lixo para fora, mesmo sem eu pedir, mas na maioria das vezes hoje eu peço, porque a maioria das vezes ele não enxerga mesmo, porque o foco dele está em outras coisas, né? O foco do homem é diferente do foco da mulher. Não adianta a gente querer que ele faça algo que não é dele, né? Nós precisamos sim nos posicionar e nos colocar no nosso lugar para que daí sim as coisas entrem em seus devidos lugares, tá bom? Falando também sobre filhos, eu quero aproveitar e falar aqui que foi algo também que Deus tocou no meu coração primeiro para tocar, né, para falar sobre isso, porque como eu falei nos vídeos anteriores, quando a gente tinha um motoclube, a gente não decidiu não ter filhos, né? A gente chegou a tentar, fez vários exames e viu que estava tudo certo. Paramos com um método preventivo, né? E a gente decidiu tentar. Isso foi um pouquinho antes da gente ter o motoclube. Quando a gente começou a caminhar com o motoclube, experimentar as viagens, e tudo mais, a gente acabou decidindo, entendendo na época, né, que não era uma boa opção ter filho, porque o filho ele tiraria a, a nossa liberdade, né? E foi o que a gente decidiu na época, e isso a gente carregou até essa fase então, que foi essa situação toda do nosso casamento. Quando a gente começou a nossa caminhada com Jesus, eu puxei esse assunto com o Everton e eu já estava fazendo então 33 anos e eu falei para ele que eu queria decidir, falei para ele que eu decidi tentar ter filhos, porque para não chegar, né, lá na frente e ter passado essa fase e nunca ter tentado, pelo menos. A gente conversou bastante sobre isso, ele concordou. Então, desde essa época, a gente decidiu não mais usar nenhuma prevenção,
né? E desde essa época a gente está tentando ficar grávidos. E a gente decidiu não fazer tratamento, fizemos sim vários exames depois disso. Decidimos que não iríamos fazer nenhum tratamento, porque se fosse da vontade de Deus, mesmo que a gente passou todo esse tempo, né, sem querer ter filhos, Deus iria nos dar esse presente. Um tempo depois, eu acredito que eu vou entrar em mais detalhes sobre esse assunto no outro vídeo. A gente entendeu realmente o valor dos filhos, né, numa família. O tesouro que é os filhos num casamento e a importância, sim, da gente gerar filhos. A gente entrou em arrependimento, pediu perdão para Deus e a gente tem recebido muitas palavras de que a gente iria gerar o nosso próprio filho. Então, isso já fazem agora 7 anos que a gente está nessa tentativa e está tudo nas mãos de Deus. O nosso pensamento por muito tempo ficou bloqueado realmente, achando que crianças incomodam. E graças a Deus isso foi retirado da nossa mente. Hoje a gente entende que filhos são bênçãos do Senhor, são presentes de Deus para nós. Deus nos dá para que a gente possa introduzir uma nova geração saudável, né? Ele nos dá essa oportunidade. A minha vida não foi legal, eu acho que a minha vida não foi boa, aí Deus me dá um filho para que eu possa ajudar para que o meu filho tenha uma vida diferente, uma vida melhor a partir da geração dele. É isso que eu enxergo hoje, né, desse ponto que eu estou. Então, nesse vídeo é isso. Vou falar um pouquinho mais sobre os nos próximos vídeos. A gente acabou saindo de igreja, mudou de igreja, mas isso eu vou deixar para os próximos vídeos, tá bom? Espero que vocês estejam gostando do conteúdo. Não esqueçam de indicar para alguém, uma amiga que talvez esteja passando por alguma dificuldade, ou no casamento, ou alguém que vocês lembrem escutando eu falar. Eu espero que vocês compartilhem aí. E se vocês acharem interessante e quiserem se inscrever no meu canal, vai ser muito legal ter vocês aqui comigo, tá bom? Até o próximo vídeo.